nosso primeiro podcast Seiva Júnior, o projeto da empresa Júnior de Sustentabilidade da UFABC. Esse podcast tem como objetivo de compartilhar informações e curiosidades sobre ciência sustentável, além de ser um espaço de diálogo entre professores e alunos da UFABC aberto à divulgação de pesquisas e opiniões. A gente queria falar que está sendo tudo gravado à distância, respeitando as condições de distanciamento social, e se acontecer alguma coisa de fundos é por causa disso, tudo bem? Eu sou a Natália e eu sou graduanda da UFABC e membro da Seiva Júnior. E eu estou com... Eu sou o João, membro da Seiva Júnior e também graduando da UFABC. Eu e a Nath seremos seus apresentadores recorrentes, então sempre haverá um de nós dois nos próximos episódios, junto com outros membros do projeto, a fim de trazer mais opiniões e opiniões mais abrangentes para o nosso podcast. Nossos podcasts estarão disponíveis a partir do meio-dia, todo sábado, então fiquem ligados para o que estiver por vir. Este podcast trata-se de um projeto piloto e hoje temos como tema o que é sustentabilidade, além de apresentar um pouco sobre a Seiva Júnior. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema, trouxemos o atual presidente da Seiva Júnior, o Caio Saúco. Tudo bem, Caio? Gostaria de falar um pouquinho sobre você? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, sou graduando da UFABC, como a Nath disse, atual presidente. E queria agradecer por estar podendo ter esse espaço aqui para falar um pouco sobre sustentabilidade, sobre um pouco mais sobre esse assunto que às vezes não é tão abordado por todo mundo, mas é tão importante. E vamos lá. Boa, Caio. A gente que agradece. Então, Caio, eu gostaria de te perguntar, o que é a Seiva Júnior? Bom, a Seiva Júnior é um projeto já está fazendo quase 7 anos já, de um grupo de alunos que estava interessado em fazer uma ponte entre aluno e mercado de trabalho, visando mais a parte de sustentabilidade. Inicialmente era uma empresa júnior formada apenas por alunos da engenharia ambiental. Hoje a gente já está abrangendo já todos os cursos dentro do BCIT, da UFABC e do BCH também. Então a gente está com uma equipe bem diversa. Mas, em resumo, a Seiva é uma empresa júnior de sustentabilidade, focado em projetos de consultoria e de soluções sustentáveis. E a gente está sempre tentando fomentar um pouco a sustentabilidade, tanto na parte de difusão de conhecimento, de inovação e de consultoria. Legal. Para quem não sabe o que é o BCIT e o BCH, você pode explicar pra gente? Quer que a gente explique? Porque, né? Eu posso explicar. O BCIT e o BCH são os cursos que são um pré-requisito para os cursos de formação da UFABC. Então, é um bacharelado interdisciplinar, que eles chamam, e todo mundo que está dentro da UFABC tem que passar por eles para poder entrar em outro tipo de curso. Legal, bacana. Vamos começar um pouquinho agora sobre as perguntas voltadas ao tema, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Beleza, Caio. A nossa primeira pergunta para você é: o que é sustentabilidade? Vocês já começaram já com uma pergunta assim que é bem ampla, na verdade. Esse é um conceitual assunto, a pergunta. bem antigo, na verdade, né? Tem vários... Já lá do latim, já essa palavra já existe, né? Já falar um pouco sobre ser uma palavra de definição de se sustentar, né? Se apoiar. E é uma palavra que foi agregada por muito tempo como só uma visão de você ter uma coisa renovável, né? Que se auto-renova, de que se autossustenta. E sustentável passou a ser, depois de um tempo, agregado a outros tipos de conceitos, né? Depois que a ONU entrou mais no assunto, lá em 1987, se eu não me engano, que eles tiveram uma conferência, eles passaram a falar um pouco de desenvolvimento sustentável, né? Que abrangeu bastante o termo. Então, sustentabilidade não é só naquele estereótipo de renovação de recursos, mas também começou a abranger muita parte humanitária da coisa, né? Eles falam assim que É verdade. você não tem só a preocupação de recursos dentro da terra, que basicamente era isso que se definia da palavra sustentabilidade.
você tem toda a parte das pessoas que estão aqui na Terra. Então, toda a parte de igualdade, toda a parte de respeito, de levar a educação para todos, alimentar todos, isso, querendo ou não, é uma coisa sustentável. O ser humano tem que ser sustentável tanto na parte de respeitar o planeta, assim como a parte de respeitar a si mesmo, de manter uma sociedade em que as coisas funcionem. Então, assim, a sustentabilidade é um conceito muito amplo e é difícil colocá-la em palavras, mas seria como se fosse um equilíbrio assim de tudo, tanto na parte humana quanto na parte natural da Terra. É verdade, né? A gente pensa que sustentabilidade ainda tem muita ideia que é uma ideia muito mais próxima da ecologia do que realmente algo mais abrangente que, tipo, intercala nas nossas vidas de verdade em muitos momentos, desde a educação até a ecologia, mas também situações do dia a dia mesmo. Sim, outro dia eu tava lendo que não tem como o ser humano ser sustentável, respeitar o meio ambiente, se ele não consegue respeitar a si mesmo, né? E como sociedade, a gente vê muito isso. A gente consegue botar ali como um guia de sustentabilidade mais ou menos o que foi definido lá pela ONU, que eles colocaram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí, pra vocês terem uma noção de como desconstrói um pouco essa ideia de só os recursos da Terra, só trabalhar com recursos da Terra, o primeiro objetivo deles é a erradicação da pobreza. Então eles querem tipo, acabar com a pobreza, tipo, é um objetivo sustentável isso. Isso é verdade, isso assim, você não consegue ter nenhum tipo de sustentabilidade do meio sem que as pessoas que vivem no meio estejam, de certa forma, ali num certo patamar de igualdade. Então, sustentabilidade vai muito além do que é colocado no estereótipo. Sim, isso mesmo. Agora já passando para a próxima pergunta, tem alguma diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? Então, a sustentabilidade em si é uma palavra já definida, já dentro do dicionário já faz eras já. Você pode falar que, por exemplo, uma pilastra é sustentável para uma casa, porque ela realmente está sustentando uma casa. Agora, a parte de desenvolvimento sustentável é exatamente isso que a ONU fez, né? Ela pegou o conceito de sustentabilidade, de ser sustentável, e expandiu. Então, o desenvolvimento sustentável nada mais é do que um planejamento que a ONU, né, fez para que as próximas gerações tenham uma segurança no quesito viver na Terra, no caso. Então, foi um acordo que eles fizeram com vários países, com vários especialistas, analisaram a situação atual do nosso planeta e falaram: para a sociedade ter um equilíbrio correto com a Terra, eles teriam que seguir algumas determinações do desenvolvimento sustentável. E essas são lá as 17 que vocês podem olhar lá no site da ONU, tá lá tudo certinho. E aí engloba tanto a parte de igualdade na parte do salário, por exemplo, acabar com a fome, da saúde, educação para todos, igualdade de gênero também eles colocaram como uma coisa muito importante para que aconteça o desenvolvimento sustentável, levar água potável, energia, você dar um trabalho para a galera decente, para eles poderem se sustentarem, sim. Então, a pessoa como um ser sustentável também, se sustentar também na parte do sistema financeiro que a gente vive. E aí, claro, pega também a parte de você emitir menos poluentes, você reduzir as desigualdades, você ter um consumo e produção mais responsável, né, diferente do que era na época da Revolução Industrial, onde o crescimento era tipo, descontrolável no caso. Então, eu acho que essa é a grande diferença. O desenvolvimento sustentável da sustentabilidade é que o desenvolvimento sustentável está abrangendo assim os passos que a gente tem que dar para que o caminho não seja tortuoso lá na frente. Sim, legal. A gente vai colocar na descrição aqui do podcast o link para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Legal. Boa ideia. Uma curiosidade, o Caio falou do latim
Sustentabilidade vem do latim sustentare, que é realmente tipo sustentar, manter, defender. Então, hoje em dia, a palavra e o conceito de sustentabilidade foi realmente evoluindo justamente para se adequar aos dias de hoje e a situação mundial que a gente vive hoje em dia. Bom, a gente pode ir até para a próxima pergunta nisso. A sustentabilidade na formação acadêmica e profissional. Como é e como aplicá-la? Certo. Eu acho que assim, a sustentabilidade, tanto na parte acadêmica quanto na profissional, ela vem crescendo ao longo dos últimos anos. Aliás, a palavra sustentabilidade vem crescendo, vem ganhando muito status nos últimos anos. Isso porque já virou uma demanda, né? Uma demanda de... claro, a ONU tem uma super força ali, né, no seu discurso, o pessoal respeita bem, mas também a gente já consegue ver que a maioria dos países, né, que são desenvolvidos, alguns também subdesenvolvidos também focam bastante nessa parte sustentável, mas assim, é uma tendência mundial. Então a gente já espera que a educação e a profissionalização siga a tendência. Então, eu separei até alguns dados aqui que são interessantes para mostrar que assim, sustentabilidade já não é uma coisa que é assim opcional, né? É uma coisa altamente necessária, mas além de necessária, ela também é muito vantajosa. E isso, a maioria das pessoas não botam muita crença no que quando a gente fala que já a palavra sustentabilidade já está num status muito elevado, mas para você ter noção, o mercado de sustentabilidade já aumentou muito. Por exemplo, em 2019, o Brasil já arriscou 311 mil toneladas de garrafa PET e conseguiu faturar 3,6 bilhões com isso, 3,6 bilhões de reais. Então, o simples fato de reciclar, que é uma das bases de sustentabilidade, você ter um produto e você conseguir retornar ele à matéria-prima e poder não ter que descartar, deixar em decomposição durante muitos anos, esse mercado, querendo ou não, ele gerou 3,6 bilhões de reais para o Brasil, sabe? E essas 311 mil toneladas, elas são só 50% da capacidade da descarte total de garrafa PET. Então você imagina que logo no futuro a gente vai ter um mercado sustentável muito mais forte do que a gente tem hoje. Hoje já está sendo bem forte e logo ele vai ficar mais ainda. Então, por exemplo, o Brasil ele perde 120 bilhões de reais por ano por não reciclar lixo. Então, assim, é um super mercado que está crescendo e é por isso que a gente aponta que a parte acadêmica e a parte profissional vai começar a exigir muito mais da pessoa ter uma especialização ou ter algum tipo de conhecimento de sustentabilidade. Então, hoje é muito comum ver nas escolas um debate, né? Às vezes tem algumas escolas até que introduzem algumas matérias sobre sustentabilidade. Então, alguns colocam ética e sustentabilidade, ou então cidadania e sustentabilidade, porque eles sabem que isso vai começar a demandar lá para frente. Então, os jovens que estão estudando hoje, provavelmente eles vão lidar com um futuro onde a demanda por ter um conhecimento sobre sustentabilidade muito maior. Então, tanto na parte assim, acadêmica, você vê muito hoje nas faculdades um foco maior em sustentabilidade que a gente não via anteriormente. Por exemplo, hoje a gente tem o pessoal que trabalha com energia, produção de energia, hoje eles estão estudando muito mais a parte de fontes renováveis. Então, o pessoal não trabalha mais tão a parte de petróleo, gás, claro, ainda estuda isso, mas você tem muito mais um foco agora em energia eólica e energia solar. Então, são mercados que crescem muito, então as universidades também estão focando nisso. Para que quando o aluno saia de lá, ele já saia já também profissionalizado para a parte de energias renováveis. O pessoal que trabalha com materiais, com compostos, né, o pessoal da química, o pessoal da engenharia de materiais, então também trabalhando muito com a parte de compostos que são biodegradáveis, porque também são uma tendência do mercado. Então a sustentabilidade está trazendo assim uma pressão para que também as instituições de ensino comecem a trabalhar mais o tema, né, trabalhar mais sobre a ideia de coisas renováveis, de
de recursos que não demandem talvez um investimento tenha um investimento de reuso, mas que tenha um retorno muito grande para a indústria. Então, eu acredito que assim é uma realidade já. Quem assim poucos cursos já não os cursos que talvez nem tenham tanta ligação com a parte de sustentabilidade, quem não começam a também a ver uma vertente ou outra, e é uma realidade para o futuro. Verdade. Fala-se muito do profissional sustentável hoje em dia. Isso tem muito, hoje em dia também tem muito a ver isso com a questão de empreendedorismo. O empreendedorismo profissional, empresarial, é muito focado em ser um profissional além do que é o natural dos profissionais hoje em dia. E um desses aléns é ser uma pessoa focada em sustentabilidade, que tem a consciência sustentável e o profissional é sustentável. Acho que isso é algo que está sendo bem aplicado nas universidades hoje em dia e no futuro vai ser introduzido cada vez mais nas empresas e nos programas de empreendedorismo. Eu acho que também por ser uma demanda da nossa geração, né? A gente tá muito conectado com isso e assim, é aquela coisa, daqui a 50, 60 anos, quem vai estar aqui é a gente. E esse pessoal que já tá fazendo esse trabalho hoje, talvez não esteja mais. A gente vai ter que lidar com todos os problemas ambientais que podem estar por vir. Então, acho que é uma demanda muito da nossa geração. Então, as empresas começam a ver isso, né? Porque se a gente é um mercado de consumo, de compra e venda, então tem que focar nesse mercado também, né? Acho que faz muito parte disso. Pegando um gancho do João, só para falar sobre a parte do empreendedorismo na parte sustentável, eu consegui aqui uma pesquisa, tudo bem que ela é de 2012, ela é um pouco antiga, mas que já mostra um pouco da evolução do consumo consciente no Brasil, né? Então, lá em 2012, isso era uma pesquisa de consumo consciente, onde eles tiveram 38% dos entrevistados falando que eles adotam práticas sustentáveis. E isso foi 6% a mais do ano anterior. Isso em 2011. A gente não sabe, a gente sabe se continuar com esse crescimento, logo vai atingir mais da metade da população querendo ter um consumo consciente, né? Querendo ter essas práticas. Então, o mercado de sustentabilidade, assim, ele tem um potencial enorme, assim, tanto na parte do pequeno negócio quanto na parte dos grandes negócios, sabe? Tem gente aí que tem bastante dinheiro investindo pesado porque sabe que lá na frente vai ter retorno. É, legal. Uma pesquisa que eu vi, que é da minha área, é que uma galera da UFMG, eles pegaram eles pegaram aquela lama tóxica que fica de fundo de barragem e eles conseguiram extrair essa lama e fizeram tijolos a partir dessa lama e como um projeto de apresentação eles construíram uma casa 100% desses tijolos de rejeito. Isso foi em resposta à situação da barragem de Mariana e de Brumadinho, que afetou tanta gente, que são exemplos de tipo empresas que não consideraram a sustentabilidade e pagaram o preço por isso e ainda envolveram um monte de gente que não tinha nada a ver, que só sofreram de azar mesmo. E essa galera tá querendo justamente isso, tá querendo gerar uma solução para que isso não aconteça e não só isso, como conseguir aproveitar algo que era ruim, né? Em ideia, em teoria era ruim, e a galera tá conseguindo aproveitar para fazer algo útil, algo pertinente disso, através de pura ciência, puro conhecimento que é um conhecimento sustentável. Sim, eu acho que assim, e no final das contas, quem ignora esse conhecimento, né, quem ignora um pouco a ciência, acaba ficando até um pouco atrasado em relação ao restante, porque assim, o mundo já está seguindo essa tendência de procurar soluções sustentáveis, né? Procurar pesquisas que resolvam problemas que a gente está tendo atualmente,
como, por exemplo, alguns desastres ambientais, como a evidência que vai, no futuro, acabar os recursos, né, da gasolina, por exemplo, vai começar a faltar as coisas. Então, assim, uma porrada de países já está preparado para daqui 10, 15 anos começar a ter a sua própria energia, começar a reciclar a 80% dos seus resíduos, né, descartados. Ó, no investimento global de energia, por exemplo, em 2018, foram 288,9 bilhões de dólares só em energia renovável. Então, assim, não adianta falar que, mas isso aqui não pode ficar tranquilo, porque não é amanhã que vai acabar, tudo bem, não pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja nos próximos 5, ou 10, ou 15 anos, mas assim, os dados estão ali, sabe? Não pode ignorar a ciência e falar, não, porque quando chegar lá a gente vai ver. Não, porque quando chegar lá não vai ter mais, não vai, assim, vai ser o colapso da sociedade, caso a gente não comece a abrir um pouco a cabeça e falar, pô, beleza, a gente precisa realmente investir em ciência de inovação sustentável, em formas novas de rodar alguns tipos de conceitos que já são antigos, como, por exemplo, sabe, o uso de gasolina, o descarte em lixões, sabe, são coisas que tem que começar a desprender um pouco desse pessoal um pouco mais teimoso, olhar e falar assim, cara, você precisa ver um pouco mais do que os dados estão mostrando, sabe? Os dados são confiáveis. São previsões que, sim, se acontecerem, é o fim da raça humana, vamos falar assim, do planeta, consequentemente. Então, não dá mais para ignorar, sabe? Tem que começar a abrir um pouco mais a cabeça. Como o pessoal já está abrindo mais, o pessoal que já é mais antigo, né? Os topos, as cabeças de investimento, assim, já começaram a voltar mais os recursos para a sustentabilidade. E isso abre um caminho, assim, que, ao meu ver, e acho que ao ver de todos que estão aqui pensando em sustentabilidade, é o certo para o futuro da humanidade. Sim, já pegando um gancho no que você está falando, né, de pesquisa e tudo mais, qual é o papel da universidade para o desenvolvimento sustentável? Então, o papel da universidade é justamente eles darem um espaço, né, fomentarem os recursos necessários para que seus estudantes, assim como seus professores, né, os doutores e os mestres, voltem um pouco as suas atenções para as soluções sustentáveis. Assim como o João falou, né, que na UFMG o pessoal começou a verificar um pouco mais sobre a barragem de Brumadinho quando estourou. Isso tipo, vale para todas as universidades. Você pode não estar próximo a um local onde teve um desastre ambiental, mas você pode estar próximo, assim como a UFABC está, de um rio que é totalmente poluído, sabe? A gente tem ali um córrego que tem uma extensão gigantesca e a gente até hoje não conseguiu resolver o problema de poluição nele, assim como no Tietê, assim como em vários rios pelo Brasil. E a universidade em si, ela tem que fazer isso. Então, o papel dela é começar a aplicar um pouco mais os conceitos, né, modernos, né, porque é isso que a universidade tem que fazer, aplicar a modernidade nas suas aulas e falar, pô, galera, a gente tem problemas, temos problemas aqui, ali e acolá. E aí começar a fomentar a pesquisa em cima disso, né? Como é que a gente pode começar a resolver? Claro, não é um aluno que vai resolver um problema ambiental global, mas é aquilo, um pouco de informação daqui, que junta com aquela ali, que junta com aquela ali, e acaba começando a ter algum tipo de resultado a partir disso. Então, todo mundo, por exemplo, que faz a parte, como a universidade faz, por exemplo, de mapeamento territorial, né, de monitoramento ambiente de áreas preservadas ali, né, áreas proibidas para desmatamento, assim como a Amazônia deveria ser, por exemplo, a universidade, querendo ou não, ela vai lá e sempre investe nesse tipo de ensino, porque ela sabe que isso daí é usado. Então, e se não for aprimorado, acontece exatamente o que está acontecendo hoje na Amazônia. O pessoal começa a desmatar e o monitoramento pode, sabe, não está eficiente o suficiente para poder apontar quem são os culpados, quem são os responsáveis.
Então a universidade está lá para isso, né? Para apresentar um problema, né, para o seu aluno, em forma de conteúdo, obviamente, né? E colocar assim, pô, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa em cima disso, vamos montar, né, um artigo, vamos montar uma colaboração entre várias universidades. Eu acho que isso também é muito importante. A universidade ela tem que ser o elo, né, para outros alunos também se comunicarem, não só dentro da universidade, mas dentro de universidades de todo o mundo. Então, o papel dela, assim, tem que ser de dar o espaço, de dar todos os recursos necessários, né, além da carga teórica, obviamente, para o aluno poder ir lá e desenvolver as suas ideias, começar a resolver problemas, ou então constatar problemas para serem resolvidos, que também é uma forma de ciência muito importante. E dentro da UFBC a gente tem pesquisas nessa área, não tem? Sabe de alguma para contar pra gente? Então, a gente tem algumas, por exemplo, a gente tem o professor Wallace, que é da engenharia ambiental, que trabalha diretamente, a linha de pesquisa dele é de construções sustentáveis, né, de estruturas sustentáveis. Então, onde quando você fala assim, de uma casa sustentável, você às vezes não consegue pensar exatamente, como é que eu posso fazer? Mas a gente já tem uma série de pesquisas que mostram os caminhos que podem ser tomados, né? Em que tipo de estrutura que você precisa ter, de que tipo de material. Então a gente tem uma pesquisa disso. A gente também tem bastante a pesquisa de mapeamento territorial, por exemplo, que é muito importante para fazer análise ambiental. Então, se você não tem esse tipo de controle, se as prefeituras não têm, o desmatamento pode ocorrer livremente, porque você não sabe exatamente qual área o cara está mexendo, e você não sabe exatamente o que ele pode mexer ou não. Então, isso não é exclusivo da UFABC, obviamente, mas é uma das coisas que a gente tem bastante aqui. Temos toda a parte também de impacto de transporte, que tem os nossos professores também, o professor Humberto Paiva, que fala bastante sobre como fazer eficiência de transporte, de como avaliar o impacto da poluição dos que emite os carros, por exemplo. Então, assim, a gente tem bastante coisa. O que não falta óbvio, além do pessoal da engenharia de materiais, trabalhando sempre com as fontes renováveis, de materiais cada vez mais baratos e sustentáveis, que ocupam mesmo espaço de outros que já são mais antigos e que são muito prejudiciais na hora do descarte. Então, o pessoal aqui está trabalhando bem na parte de sustentabilidade. Eu não sei exatamente nas outras universidades, mas por aqui a gente tem bastante área para o pessoal trabalhar. Legal. Também tem o núcleo de pesquisas sustentáveis, que trabalha principalmente com química verde. É bem legal. Tem bastante coisa acontecendo na UFBC mesmo. A própria Seiva tem alguns projetos bem interessantes de sustentabilidade. Se o Caio quiser falar sobre algum deles, está mais do que bem-vindo. Isso, quais são os projetos da Seiva? Bom, a Seiva, ultimamente, ela tem trabalhado muito na parte do pequeno negócio, vamos dizer assim. Então, são para pessoas assim, que talvez não tenham uma renda absurda para ter algum tipo de solução sustentável. A gente tentou buscar algumas soluções bem simples, na verdade, onde a pessoa poderia realmente ter algum tipo de retorno. Uma delas, por exemplo, foi de um captador de água da chuva que a gente fez, né, que pegava a água da chuva, onde teve a crise hídrica lá em 2014, que foi super forte aqui em São Paulo. E a gente começou a ver que o pessoal começou a comprar caixa d'água e um monte de coisa para começar a estocar água da chuva, né? Para poder, né, no caso se acabar a água, estava tendo racionamento de água na época, começar a usar essa água, e a gente viu que isso não era uma coisa que deveria ser feita daquela forma, porque afinal a água da chuva tem algumas propriedades que são bem, bem tóxicas, por exemplo, a chuva ácida que ocorre no começo, não é recomendável para nada, assim, nem para limpar chão, porque acaba manchando essas coisas. Então a gente montou um captador de água da chuva, onde ele fazia a filtragem daquela água, né? E também fazia o descarte da primeira queda da chuva, que é a chuva mais ácida. E isso era super acessível para o pessoal. E o pessoal acabou curtindo a ideia.
A gente também teve um que era para aquecer água de forma sem precisar de eletricidade. A gente pegava só com algumas fitas absorventes de calor que fazia com que um sistema nosso lá esquentasse uma água de 1 galão. E a pessoa poderia ter água, por exemplo, onde acabasse nem chegando energia elétrica. Então, em algumas comunidades, por exemplo, onde nem energia elétrica tem, a pessoa pode ter uma água quente ali para banho, essas coisas. E fora a parte também de educação, né? Que é a parte que talvez o pessoal não tenha muita noção de que, sim, a educação faz parte da sustentabilidade. E a gente trabalha bastante com a parte de educação ambiental, junto com pessoas do ensino fundamental, ensino médio, e recentemente até com o pessoal da graduação, que a gente ajudou aqui a UFABC a ter sua primeira sandbox, né, que é uma caixa de realidade aumentada, onde ajudava nos conceitos de cartografia e geoprocessamento. Então, são alguns projetos da Seiva, né, que fomentam a sustentabilidade, e no próximo ano a gente quer implementar cada vez mais. Tem algum projeto da Seiva que você pensa quando a gente pergunta qual foi o maior, que teve o maior impacto sustentável? Eu acho que o que teve maior impacto sustentável provavelmente são os projetos de educação. Que a gente tinha um que chamava Sustentabilidade nas Escolas, que a gente fazia alguns kits de ensino para a galera, para eles construírem um próprio brinquedo com materiais reciclados, né? E eu acho que o maior impacto que a gente tem é sempre quando a gente fala na educação, sabe? Porque, afinal de contas, quem vai estar lá na frente, né? Quem vai fazer realmente as mudanças vão ser o pessoal que vai tomar o lugar, né, nosso, que vai estar as coisas um pouco mais complicadas lá pra frente. Então, assim, a maioria da população daqui pra frente vai ter que ter uma consciência muito maior. Então, quando a gente fala que a gente está tentando conscientizar, né, essas crianças, esses pequenos jovens, né, isso quer dizer que a gente está impactando lá na frente, não exatamente no impacto momentâneo, mas a gente imagina que a gente lá impactando as 80, 100 crianças que a gente fez o projeto de educação, a gente imagina que está impactando muito mais do que um projeto isolado. Legal, adoro essa parte de educação. Eu acho que assim, é uma das coisas que mais me encanta quando a gente pensa em futuro, né? Que eu acho que trabalhar com quem está agora crescendo é uma grande oportunidade de um futuro melhor mesmo. Eles são o nosso futuro, né? O jovem, a criança de hoje em dia é o nosso futuro. Eles que vão ser quem somos nós agora. Tudo que a gente sabe de hoje em dia é porque alguém foi lá e teve o tempo e a vontade de mostrar pra gente a ideia certa, o conceito certo. E a gente cresceu de maneira inteligente e estamos aqui fazendo o que a gente faz por causa disso. E é super, super gratificante, assim, você trabalhar com criança, porque é um ensino que você... a criança em si, ela não vê diferença entre um brinquedo que foi feito de forma sustentável e o brinquedo que foi feito numa fábrica com plástico e, né, fazendo todo tipo de processo em cima. Então, você vê, assim, uma inocência que é tão legal você abordar esses temas, assim, porque a criança internaliza, né? Ela julga aquilo como se fosse uma coisa normal. Ela não olha e fala, nossa, um brinquedo de material reciclado. Ela fala, nossa, um brinquedo. Então, é uma das partes mais legais, assim, que a gente tem por aqui. E, assim, eu acho que é uma das partes que mais tem que investir. Tem que investir em educação, gente. Verdade. Aproveitando que a gente está falando um pouco da Seiva, diz aí pra gente algum projeto que a Seiva já fez dentro da universidade e qual o papel da universidade nesse conceito de desenvolvimento sustentável? Bom, então, a Seiva já fez alguns projetos dentro da universidade. Um que é até mais recorrente que a gente tem foi na Feira do Desapego, né, que a gente faz todo o quadrimestre por lá.
basicamente um local de troca, né? De troca de objetos, seja eles qual forem, que estão em bom estado e que você só não quer usar mais. Então a gente tenta ali colocar um pouco da cultura né, do não consumismo, né, de não acumular as coisas, né, ou só descartar. E você basicamente você troca uma coisa que você tem por uma coisa que você não tem ali que te interessa no meio da feira. E é uma coisa que virou até cultura já aqui dentro da UFABC, porque assim, o pessoal troca bastante coisa, troca roupa, troca livro, troca objeto de decoração, uma porrada de coisa, e o pessoal, assim, começou a curtir, assim, o pessoal fala, nossa, não espero para ver o próximo, para ver o que vai ter de novo. Então, a gente conseguiu, assim, ter um certo impacto, assim, na comunidade da UFABC com isso. E, assim, é um projeto que a gente se orgulha muito e a gente sempre quer continuar mantendo. O papel que a universidade tem dentro disso, eu acho que ela tem que ser sempre um facilitador, né, de quando tem um objetivo por trás, quando os alunos querem tomar um tipo de atitude. Então, toda vez que a gente fala para a UFABC, né, que a gente tem que fazer algum tipo de projeto dentro da UFABC, eles sempre dão um apoio, porque é isso, no final das contas, que faz com que a comunidade tenha cada vez mais carinho pelo estudo e pela motivação de estar lá dentro da faculdade. Não, a faculdade não tem que ser um local onde você entra, estuda e vai embora. Tem muita coisa que você tem que fazer lá dentro. Tem coisa que, assim, aperfeiçoam não só a universidade em si, não só a comunidade acadêmica, mas assim como o estudante, sabe? Você chega lá e você consegue colocar uma ideia que você tinha na cabeça para rodar dentro daquele espaço que, obviamente, as pessoas consideram e têm muito respeito, mas que tem que considerar como se fosse uma casa mesmo, para ter um aproveitamento muito melhor. Sabe, o aluno sai assim muito mais motivado a ser um bom profissional, um bom estudante, a ser um bom profissional no futuro, porque assim, ele sabe que as ideias dele estão sendo valorizadas desde o começo. Então, quando, por exemplo, a Federal do BC precisava de um planejamento de logística sustentável dentro da faculdade, eles foram lá e chamaram a gente para participar também, né? Porque saber que estava ligado com os ideais de sustentabilidade, e eles falaram assim, pô, vamos envolver os alunos nisso. E a gente foi lá e trabalhou como se fosse uma consultoria junto com eles, falando assim, então, a gente planeja isso daqui, o descarte disso vai para tal lugar. E foi super legal. E o espaço que, pelo menos, que a UFABC dá pra gente é muito bom. A gente tem um respeito muito grande lá, é um respeito mútuo, então a gente sempre respeita sempre o que a universidade tem a propor, e eles também respeitam o que a gente tem a propor também. E eu sinceramente espero que isso também aconteça nas outras universidades, porque assim, você valorizar o que o aluno tem a falar é muito maior do que você ter uma excelência gigantesca nos indicadores, por exemplo, do MEC. É muito importante você ter um ambiente que seja agradável ao estudo do que você ter um ambiente opressivo e que você saia de lá com ódio da universidade. É isso. Você tem que estar lá com amor pelo que você está fazendo, sabe? Você tem a chance ali de fazer 1 milhão de coisas e a universidade não pode, tipo, inibir nunca a ideia dos seus estudantes. Sim, agora mudando um pouquinho de tema, passando para as grandes empresas, você sabe se existe projetos sustentáveis em grandes empresas? E você já participou de algum, caso existam? Então, toda empresa tem que ter um eixo de sustentabilidade ali dentro, né? Algumas até, por exemplo, com descarte, né, a empresa que trabalha com descarte de resíduos, elas têm que ter um planejamento todo em cima, é uma lei que tem que ter. Mas assim, a gente está vendo, tirando um pouco da parte da lei, do que é obrigatório que as empresas tenham, a gente está vendo bastante bastante coisas sustentáveis. Uma delas que teve bastante impacto recentemente foi o planejamento, não sei se é um planejamento, é uma carta, que várias empresas grandes mandaram para o presidente, né, falando sobre a preocupação que eles tinham com o desmatamento na Amazônia. Tava o Itaú, tava uma galera lá dentro.
e impactou bastante. Então foi uma coisa que as empresas tiveram que se juntar, né, as grandes empresas de grande porte, né, as que estavam assinando essa carta, mostrando que, obviamente, tinha uma preocupação com a Amazônia, mas tinha muita preocupação do investimento que o desmatamento da Amazônia estava inibindo, né, estava começando a tirar investimento dentro do Brasil. Então começou a ter uma preocupação muito maior das grandes empresas em ter um papel mais de protagonista na parte de sustentabilidade. Então, sabe, em 2019 foi 31 trilhões de dólares, sabe, em sustentabilidade. E isso é muito dinheiro, sabe? Tá indo mais dinheiro para sustentabilidade do que para coisas que antigamente eram muito importantes, como, por exemplo, exploração de petróleo. Então, sabe, é uma coisa que as grandes empresas já estão sabendo que eles precisam ter. Hoje, atualmente, eu estou estagiando lá na Red Bull e eles já estão começando, né, estão preparando terreno para começar alguns projetos de sustentabilidade, né. Eles lançaram alguns formulários para entender mais o que a galera estava pensando, que tipo de pensamento de sustentabilidade o pessoal tinha, para eles começarem a trabalhar dentro disso. E tem muita empresa, por exemplo, que é muito grande e começa a investir um pouco mais em cultura, um pouco mais de retorno para a sociedade. E isso é uma forma de sustentabilidade também, querendo ou não, né? É uma forma que é meio mascarada ali, né, da parte de é um investimento porque obviamente está ganhando muito dinheiro, a gente pode fazer um retorno, mas é um retorno que tem planejamento em cima. A sustentabilidade, querendo ou não, é uma forma de planejar as coisas, então você fomenta um pouco de dinheiro nessa determinada área, porque você sabe que lá na frente isso vai retornar para o seu negócio. E isso a parte de sustentabilidade é muito forte. Então, quando você investe em alguma coisa, você sabe que lá na frente vai continuar e vai poder te retornar, e você vai poder usar aquilo como um ciclo, então o pessoal tá lá e vai colocar mesmo. Fora que, assim, várias indústrias estão usando alguns materiais que são mais baratos, que são, né, que são são recicláveis, são biodegradáveis. Óbvio, porque tem a parte do retorno econômico para eles, né, do retorno de lucro, que é muito mais forte que você continuar com aquele pensamento de eu vou continuar usando, sei lá, vou continuar usando concreto, vou continuar, o cara pode falar, né, pô, tem um novo projeto para você usar lama, você usar algum tipo de resíduo, que talvez seja muito mais viável para essa empresa. Então as grandes empresas já estão focando muito nisso já, e eu acredito que assim vão começar a mostrar muito mais os projetos que elas vão ter, e eu espero que sejam projetos grandes, projetos impactantes, assim como, por exemplo, a dimensão que teria essa carta de recuperação da Amazônia, que várias empresas colocaram, e que é muito importante para a gente. Caio, deixa eu perguntar uma coisa. O que incentiva uma empresa a ser sustentável? Tipo, o que faz uma empresa sair daquela ideia de lucro, 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 lucro e optar pela opção, às vezes, um pouco menos lucro, mais retorno para o meio ambiente, mais retorno para a sociedade? Eu acho que assim, quando você fala no atual sistema que a gente tem, né, que é o capitalismo, onde o consumismo é muito importante, né, nenhuma empresa vai querer fechar o olho e falar, não, agora a gente vai ser totalmente verde, não vamos pensar em lucro, vamos pensar no retorno lá para frente. É muito difícil. Mas o que o pessoal fez bastante agora, vendo que lá para frente a coisa vai piorar na questão da qualidade do planeta, é que, assim, se eles querem que a empresa deles continuem lá para frente no mesmo nível de lucro que eles têm hoje, né, ou então continuar lucrando, que é importante para eles têm que começar a fazer um planejamento a longo prazo, para que quando lá na frente as coisas começarem a piorar, né, começar a ter alguns colapsos, né, eles já estarem preparados para esse tipo de mudança. Então, assim, para algumas empresas ainda ser sustentável pode ser até ganhar mais dinheiro, né, porque
Às vezes você pode ter um resíduo ali que você descarta e você nem sabe que você pode gerar dinheiro a partir do lixo que você produz. Então, assim, para as empresas, a única desvantagem que eles vão ter, vamos dizer assim, para se tornar sustentável, é ter que pensar em como eles vão se tornar sustentáveis, entende? Eles vão ter que ter um tipo de planejamento, provavelmente algum tipo de investimento que também é necessário. Obviamente você precisa de algum tipo de logística a mais para poder, sei lá, reciclar seu lixo, ou de você, né, descartar da forma correta alguma coisa. Mas, lá na frente, provavelmente é o que vai fazer que seu negócio rode. Porque, assim, teve uma pesquisa recente que até os investidores, tipo, 84% dos investidores, eles já declararam que a, maxima, a, maxima, eita, a maximização dos lucros já não é uma coisa, assim, é o objetivo principal mais deles. Já não é mais objetivo. Já estão falando que eles aceitam um retorno mais baixo, né, dos lucros, desde que o investimento seja feito numa companhia que privilegia uma sustentabilidade. Então, assim, para os negócios, é até uma questão assim de planejamento de investimento, sabe? Você, como empresa, se você começar a ter um tipo de planejamento de como se tornar sustentável, de como fazer as coisas da maneira certa, correta, a chance de investimento que você tem é muito maior do que uma empresa que está lucrando, sei lá, $1 bilhão de por ano, mas que está deixando a desejar na parte de planejamento sustentável, sabe? No futuro, eles não vão investir nessa empresa de $1 bilhão, eles vão investir nas empresas que estão já com uma visão diferente. O perfil do consumidor hoje em dia está mudando. A galera está muito mais consciente de situações como exploração animal, testes em animais, questões de veganismo e vegetarianismo, questões de trabalho escravo, trabalho precário, como muitas empresas têm escândalos sobre isso. Então eu acho que tipo também eu concordo com tudo que você falou e também eu acho que tipo gradualmente o sustentável vai se tornar algo cada vez mais foco da empresa, porque sem ser sustentável a empresa não vai ser consumida, a empresa vai ser boicotada, vai ser deixada de lado em escolha empresas que respeitam a sustentabilidade, justamente porque os consumidores estão se tornando consumidores mais sustentáveis gradualmente. E também eu acho que tipo, justamente isso conectando tudo que a gente discutiu a discussão inteira, é trabalho das universidades, da nossa empresa júnior, de outras empresas júniores, dos jovens, dos cientistas, de toda essa galera, de justamente mudar essa perspectiva do consumidor, da população, e de ser mais sustentável, porque eventualmente isso vai, se o consumidor não consumir o que não é sustentável, a empresa vai deixar de ser não sustentável. O que vocês acham? Eu acho que assim, o papel, por exemplo, de uma empresa júnior é justamente impactar o micro e pequeno negócio, no caso. Porque, geralmente, quando a gente fala assim das grandes empresas, é até fácil, assim, eles têm uma margem para poder ir de A para B, né? No caso, ir de não sustentável para sustentável. Eles podem segurar, tipo, sei lá, 5 anos de sem tanta lucratividade, ou então fazer um investimento muito grande em algum tipo de equipamento para tornar o negócio mais sustentável. Numa boa, assim, eles têm essa reserva. Agora, para o pequeno e micro negócio, né, então padaria, cabeleireiro, essa galera mais, né, de bairro, né, o pessoal que tá ali de serviços principalmente, para eles é muito difícil fazer esse pulo, né, para vamos tornar sustentável. Então, para empresas júniores, eu acho muito importante focar sempre nesse tipo de público. Aliás, é uma das coisas que a definição de empresa júnior fala, é que você realmente foque em micro e pequenos negócios. Porque, assim, empresas grandes como o Itaú, a Apple, todo mundo lá em cima, eles têm os seus próprios profissionais para pensar nessa parte de contabilidade com eles contratam especialistas, contratam tudo. Mas os grandes vão ter um impacto grande lá? Não, mas os micro e pequenos
empresas também vão ter um impacto muito grande, vão ter um impacto, no caso, no ambiente, se eles não forem instruídos a como passar, né, para ter esse passo a mais para ter sustentabilidade. Então, para as empresas júniores, é sempre o papel delas começar a apresentar algum tipo de solução para essas pequenas empresas, sabe? Ter baixo custo. A gente sabe que pequenas empresas não têm essa margem de lucro, como eu falei, de, por exemplo, 5 anos para poder fazer, né, uma transição necessária. Mas a gente pode fazer com pequenas, né, de migalhinha em migalhinha, a gente vai colocando toda a comunidade ali em volta desse pequeno negócio, começa a ter um impacto muito, muito grande também. Então, um dos papéis também das empresas júniores é fazer esse tipo de aproximação, sabe? Da ciência, né, das universidades para os pequenos negócios. Então, olha, tem uma nova tendência, explica para todo mundo, tem uma nova tendência, tem uma nova tecnologia que dá para usar aqui, tem uma forma de ser menos impactante para o meio ambiente, tem uma forma de ganhar dinheiro, né, que é sempre uma das coisas que a gente sempre consegue convencer bem o pequeno negócio, é quando a gente fala assim, pô, você pode ganhar dinheiro sendo sustentável. Então, é uma coisa assim que aos pouquinhos a gente vai conseguindo conquistar, né? As grandes e médias empresas já estão cientes do que está acontecendo e as pequenas empresas também estão cientes junto com as microempresas, só que assim elas não conseguem dar esse passo a mais e aí está o nosso ponto. Às vezes vale mais a pena focar às vezes até em ciência para pequenas, né, para pequenas corporações, pequenas empresas, pequenos comércios, do que você focar talvez para um problema que lá em cima já está sendo resolvido pelas grandes empresas. É verdade. É muito legal isso, né? Eu acho que é muito animador a gente pensar que a gente está lidando com o futuro e com o futuro de outras pessoas também, quando a gente pensa que vai trabalhar com pessoas de pequenos negócios, porque a gente ajuda eles, eles ajudam a gente, sendo como uma empresa júnior, a gente tem muito para aprender, né? E quando a gente encontra essas pessoas, a gente enriquece bastante ambos os lados, isso é muito legal. E assim, já para começar a encerrar, eu acho que uma coisa bem legal para a gente falar, nós como pessoas que trabalham com sustentabilidade e também como consumidores, é bem legal ficar atento nisso, né? Não parar só tá, aquilo ali parece ser sustentável. Ser consciente e buscar sempre estar informado sobre essas coisas, porque às vezes a gente não consegue ver muito além. E ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, forma uma pessoa, um indivíduo, um cidadão muito mais... não seria inteiro, mas é quase inteiro quando se interessa por aquilo que consome, por aquilo que faz no mundo, né? Então, acho que seria um recado de tudo isso, sobre sustentabilidade e tudo mais. Se você está consciente, você faz melhores escolhas e consegue também melhorar pessoas dentro da sua casa e seu negócio, se tiver algum empreendedor aqui escutando a gente, né? Acho que é isso. Mais alguma coisa, se vocês gostariam de falar? Eu acho que, assim, o conhecimento sobre sustentabilidade, ele nunca vai ser completo, assim, porque ainda tem muita coisa que a gente está aprendendo, sabe? O desenvolvimento sustentável da ONU tem mais ou menos uns 30 anos. É um termo novo, o pessoal ainda não conseguiu se apropriar exatamente de tudo. Então, sim, é uma coisa que a gente está aprendendo aos poucos, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? E que assim, é inevitável. Se a gente não souber como lidar com as questões de sustentabilidade, com as questões da falta de recursos, a questão da falta de igualdade, falta do fim da pobreza, por exemplo, a gente não evolui daqui, sabe? Aqui já está o nosso último passo. Porque com o crescimento que a gente tem em tecnologia, essas coisas, o nosso crescimento é tão grande na ponto do consumo, na ponto de quantas pessoas tem na Terra, por exemplo, que, né, a gente não vai ter um futuro muito longo
se a gente continuar nesse passo aqui que a gente está tendo. Então, é uma batalha que a gente tem que travar todos os dias, assim. Eu sei que quando a pessoa fala assim, mas o que adianta de eu economizar água se, né, metade do consumo da água vai para o agronegócio? Tudo bem, não tem problema. Tipo, a gente sabe que o problema é muito maior do que só um indivíduo, mas assim, a gente não pode, né, negar qualquer tipo de ação que a gente vai tomar só porque o grande culpado não somos nós. Se a gente está participando, então a gente tem que mudar nosso pensamento. Porque a gente quer que as pessoas que quando forem lá na frente tenham o mesmo pensamento que nós. Que é, temos que cuidar porque senão vai faltar. Basicamente é isso. E é uma coisa que vem aos poucos. Então, a gente vai aprender conforme, né, até as cabeças mais duras vão ter que aprender sobre isso. Com certeza. Então, agora a gente poderia conversar muito mais tempo sobre isso, mas aí eu acho que vai ficar muito cansativo para alguém. Então, a gente gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ficaram até agora e para vocês interagirem com a gente lá no Instagram, @seivajr. E fala um pouco sobre tudo isso, mande dúvidas, o Caio vai tentar responder, eu espero, eu e o João também, todo mundo da Seiva vai estar bem ativo lá nas redes sociais, também temos LinkedIn, Twitter, Facebook e até um site, seivajr.com. Gostaria de falar mais alguma coisa, João, Caio? Eu gostaria de agradecer ao Caio, foi uma conversa muito interessante. É sempre legal conhecer mais do que nossos sei velhos têm a dizer, que eles já sabem muito mais que a gente e a gente vai sempre aprendendo um pouco cada dia aqui na Seiva. E fico muito feliz desse episódio ter ficado desse jeito, acho que ficou muito legal. E a gente vai... Isso vai ser muito bom pra galera que ouvir, pros ouvintes. E é isso, agradeço a Nath também por ser minha co-apresentadora nesse episódio. E a todo mundo que ouviu até agora, muito obrigado. Foi muito legal estar aqui com vocês. Caio, quer encerrar? Posso? Então, só agradecer então a todo mundo que participou aí, o pessoal que está ouvindo, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E continuem dando uma olhada aí no que vai sair, porque o pessoal que está programando tudo isso daqui tem muita qualidade, tem muitas ideias, bastante coisa para falar. E qualquer coisa, tamo aí. Podem chamar de novo que eu apareço. Isso, acabou que aqui nesse episódio a gente deu alguns spoilers de possíveis temas para os próximos, então fica de olho. E aí, até o próximo episódio, galera.